Ela não consegue relaxar, ela nem consegue nem ao menos dormir. Ela é tensa só porque o seu amor não vive em São Paulo, nem em Porto Alegre, nem em lugar nenhum. É frequentadora assídua do templo Hare Krishna e mesmo assim ela não se liberta. Vamos falar de sofrência, a sofrência brasileira. E nessa mentira de dizer que não me lembro, expressando as evidências. Eu não sei realmente a letra. Vamos transformar a sofrência brasileira no mais alto grau de sabedoria chinesa antiga. Já tivemos grandes artistas que trabalhavam nesse sentido. Sim, mas vamos começar então dando um exemplo. Bem, tem um filósofo estoico que eu não sei o nome, mas eu sei que estoicismo é uma coisa que está em alta na internet. E isso é bom. Isso é sinal que alguns brasileiros conseguem compreender o caminho que eu chamo aqui de cultura zen. Tem um filósofo estoico que o filho dele morreu num acidente e ele simplesmente disse: "Ah, eu sabia que ele não era imortal. Quando minha esposa partiu, eu me mantive zen, aparentemente, para as pessoas que me viam. Elas diziam: Nossa, como você é forte." Eu também poderia dizer o mesmo. A gente sabia, nós dois, que nós não somos imortais. A aceitação das coisas como elas são, tanto externas quanto internas, é o caminho da sabedoria e da paz interior, da verdadeira aposentadoria nesta vida. Parece que o Brasil, culturalmente, a grosso modo, tem uma tendência à não sabedoria, à sofrência, à estigmatização e à autocrucificação. Disfarçada, é claro, de carnaval. Vamos falar sobre tudo isso. Nas situações extremas, é difícil aceitar aquilo que é. Veja bem, tem muita gente que não aceitou o que é. Ele não. Não, 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 não. Ele não. Se ferre a minha existência, eu serei resistência. Está no slogan do povo brasileiro, que é um povo sofredor e não sábio, inconsciente, ainda, em sua maioria. Por favor, não tem nada a ver com um lado está certo. Por favor, isso é só um exemplo. Não quer dizer que um lado está certo, o outro não. Na verdade, existe uma energia em movimento sempre. E houve, dentro dessa ostra de energia, entrou um grão de areia. Então, aconteceu todo um rebuliço e uma manifestação imediata, uma reação imediata da mente inconsciente para tentar trazer as coisas de volta ao status quo, ao estado natural da grande mente subconsciente brasileira. É só um exemplo. Mas o exemplo também se revela no quadrante cultural, na música popular brasileira. Popular no sentido, na música mercadológica, inclusive, brasileira. E sabemos que, da onde vem a música sofrência, se não da partícula que seria o grão de areia na política, né? Então, todas essas vibes são muito interessantes de se prestar atenção. Prestar atenção. Assistir com consciência plena às notícias, aos tabloides. Sempre que não for possível olhar com atenção tudo aquilo que está acontecendo, acontece a dor e o sofrimento. Acontece o envolvimento psicológico e emocional. E nesse momento, e num momento de muito sofrimento, é realmente difícil você aceitar aquilo que está acontecendo. Portanto, tanto no estoicismo quanto no Zen, na cultura Zen,
nos caminhos de sabedoria, de autoconhecimento, a gente então aceita o próprio sofrimento. É uma espécie de crucificação que há de nos conduzir à ressurreição. Tá, mas se o sofrimento ele é resistência, como é que eu vou aceitá-lo? Como é que eu vou aceitar a resistência? Existe aqui uma nuance interessante, um ponto interessante de compreensão. Se a dor é profunda demais, esse papo de entrega, de aceitação, é impensável, inadmissível, porque a dor é tamanha que a gente quer resolver com muita vontade. E às vezes essa dor é tamanha que a gente não quer encará-la. Então a gente cria toda uma circunstância de festa e alegria, regada a álcool e tudo mais, loucuragem, libertinagem e essas outras brasilidades carinhosamente apelidadas, chamadas de carnaval e de música popular e de outros nomes e estilos musicais popularescos, criados tanto pelo espectro político A ou B. É uma inconsciência absoluta o nosso país. O que me faz pensar no pessoal do rock pesado, no pessoal do dark, né, do pessoal melancólico, gótico, extremamente doloroso. Todo mundo de preto. Eu estou falando como um tiozão, é claro. Mas para você entender, para você entrar na poesia daquilo que eu estou falando. Porque não é necessário você compreender tecnicamente, porque eu não estou sendo técnico. Estou sendo poético. Mas é interessante a gente analisar que essas pessoas do rock, do dark, do triste, de certa forma estão lidando com o sofrimento da vida, seja qual for. Cada indivíduo tem seu próprio caminho, né? Estão lidando artisticamente com aquilo, aceitando aquilo, vivenciando. É uma espécie de morte, de entrega àquilo que dói. E uma vivência daquilo que dói. Enquanto todo o chamado sofrência ou carnaval é uma fuga daquilo que dói. Necessariamente um aumento da dor, um aumento de sofrimento, maquiado, disfarçado. Enquanto essa arte assim mais que parece mais pesada, sofrida, na verdade ela tem em si uma essência de paz e tranquilidade e de inteligência emocional muito presentes. Então, essas coisas que dão nó na mente lógica é que estão um pouco mais perto daquilo que eu chamo de ser de Deus. Porque Deus é um carinha que está embaixo das cobertas da mente. A nossa mente tem medo do escuro e ela puxa as cobertas sobre ela mesma. Adivinha só quem é ela mesma quando ela tira as cobertas? Tadã! Ressurreição. Deus. Quando você nega essa dor, este sofrimento, você gera um comportamento inconsciente, onde este medo e essa dor está infiltrando-se de maneira subliminar em quase tudo, praticamente tudo, porque ele está dentro de você mal resolvido. Não adianta simplesmente escondê-lo atrás das grandes festividades. Ele vai estar contaminando a tua vida. E é isso que acontece nesse país. É muito oba-oba e um sofrimento profundo, ignorado pela maioria, aparentemente maioria. Por isso, essa linha artística que sente essa dor, que
trabalha com essa dor, que acolhe e expressa essa dor, é uma linha que está trabalhando de certa forma mais conscientemente, mais inteligentemente. Mesmo que ainda em processo, mas um processo, um caminho, uma caminhada espiritual e de autoconhecimento verdadeira, sem fugas. Estão entrando no porão do subconsciente e não fechando a porta e fugindo como se não existisse. É uma forma de dar atenção a esse sofrimento, a esta dor, que lá no fundo da alma todos nós temos, tem a ver com a mortalidade. É tipo dar atenção a essa dor em essência, não às pessoas ou aos fatos, como acontece lá na superfície. Lá na superfície, longe do porão do subconsciente, a mente cria muitos personagens para culpar a respeito do sofrimento. É sempre mais fácil refletir a nossa dor em outras coisas ou pessoas. Sinta a tristeza, a raiva como ela mesma, como um fenômeno seu, do seu organismo, da sua mente, sem personagens, sem gatilhos. Sinta a energia em essência, pura, ali dentro de você. Nesse sentido, a entrega já aconteceu. Você está aceitando as mazelas que estão dentro de você. Você está indo em direção à sua morte. A morte, é claro, do seu ego, de tudo aquilo que lá fora é extremamente forte, porque culpa tudo e todos ao seu redor e não tem fim. Mas quando você se volta para você mesmo, você está abandonando todo esse tipo de absurdo, de inconsciência e tentando encontrar alguma luz. Uma parte de você está morrendo. A parte falsa, é claro. Você está indo de encontro àquilo que é real, verdadeiro. Por isso dizemos que na arte existe alguma coisa de verdadeira e em toda essa bobagem que chamamos de arte, não há nada verdadeiro. O mundo não está verdadeiro. O mundo está em fuga. A própria mente está criando barreiras para as pessoas jamais entrarem para o seu caminho interior. Meu amigo e eu conversávamos ontem sobre um desenho chamado As Meninas Superpoderosas. Eu me lembro do macaco louco, maldição. Preciso comprar ovos para o café da manhã, maldição. Dizia ele sobre um outro inimigo, que eu não me lembro qual era, que transformou o mundo cinza. Todas as cidades pintadas de cinza. Não existe mais cor na nossa vida. Isso é a nossa mente criando circunstâncias de dor e sofrimento. Olha que de certa forma até pode ser um caminho que a vida possa estar dando, porque veja, é o caminho da crucificação. Você fica cada vez mais triste, cada vez mais deprimido. E nessa dor, em algum momento, você vai se cansar e procurar uma saída. Então a própria dor vai criando um peso que te esmaga para dentro de você mesmo. Então o mundo está se tornando gótico, melancólico, pesado, hard rock e brutal. Não há mais tempo para se divertir com as pessoas erradas enquanto a certa não aparece. Não há mais tempo para zoeiras inconscientes e estúpidas. A crise de relacionamentos, a solidão, tudo está levando de uma maneira muito engenhosa para o caminho do autoconhecimento, que na verdade todo ser humano sempre é conduzido para ele, seja em paz ou seja esperneando. O caminho é esse para o ser humano. Por isso o pessoal diz que o planeta é um ser vivo e ele está consciente da estupidez humana. Então ele tem as suas engrenagens profundas e místicas ali para jogar esse xadrez junto com o ser humano, não deixar que essa estupidez destrua o mundo, porque a inteligência daquilo que não é cérebro humano é muito mais antiga. Ou vai dizer que a terra e o sol, a água, o fogo não são mais antigos que o cérebro humano, né?
portanto mais sábio. Por isso que existe também uma versão entre os metaleiros que gosta muito de bosques, natureza. Eu não estou pegando no pé, eu estou usando como exemplo. Você sabe, o meu primeiro show, inclusive, foi dentro de um bar onde só tocava metaleiro, cara. E eu fui tocando Chuva em Pó, Cidadezinha do Interior, essa vibe. E o pessoal dizia o quê? Olha, isso não é o meu estilo, mas é bom. Tem verdade aí. Seja bem-vindo. Então, eu era uma contracultura dentro da contracultura naquela época, aqui na nossa cidadezinha do interior. E por que eu faço esse tipo de vídeo hoje? Ora, porque eu tenho agenda livre. Eu deveria ter uma agenda de shows repleta. Ah, se você quiser saber mais sobre esses meus shows, aqui links na descrição. Tem os shows do Leandro Zen, os programas educativos, educação, arte e terapia de cultura Zen, tudo aqui na descrição. Por que este caminho? A gente tem que ser criativo, a gente tem que chegar até as pessoas e fazer aquilo que precisa ser feito no momento em que precisa ser feito e aceitar as coisas como elas são. Bom, aceitar o país como ele é. A gente pode viver a nossa vida de maneira mais leve, mais consciente e sábia, de uma maneira mais tranquila, realmente mais leve e mais inteligente, no momento em que a gente aceita as coisas como elas são. No entanto, há o caminho da sofrência, onde você não aceita as coisas como elas são e vive nesse estado inconsciente, controlado pela mente. Porque a mente é a resistência. Enquanto você é mental, você está praticamente doente de sua vida integral. Você não está saudável. Você está sendo controlado pela doença, que é a mente. A mente, quando opera sozinha, é a nossa inimiga. E a gente vê isso na sociedade, na política, na cultura, na economia. A mente está controlando a nação, as pessoas. É uma grande mente, careca. Mente, pura mente. Calma, calma lá, calma lá. O assunto aqui é a cultura zen. Mas perceba nos fatos reais do mundo ali fora. Existem muitas pessoas que falam sobre os fatos que acontecem no mundo lá fora. A gente aqui fala dos lances interiores. Mas você faz as devidas reparações, observações necessárias para uma compreensão talvez mais lógica e precisa, porque a mente, ela também precisa, existe também um caminho de autoconhecimento. O que é o caminho de autoconhecimento? Você mentalmente, intelectualmente, planejadamente, interrogatorialmente, vai questionando racionalmente o mundo e as coisas como elas são, a ponto de que a tua mente lógica, racional, intelectual passa a dar talvez 1 centímetro de aceitação a todo esse papo de cultura zen, que pode ser, será mesmo que talvez o caminho é esse? Eu vou lhe dar uma carta de aceitação. Então, a partir daí, a sua mente se volta para dentro. Isso é um passo necessário, é um passo importante. Por isso, a cultura, a educação para a meditação, para o autoconhecimento, estoicismo, zen, reflexão, né? O que eles chamam reflexão, pensar, o livre pensar, o livre expressar, alto lá. A expressão livre sem consciência é uma estupidez generalizada. Às vezes é até interessante para a mente que o ser humano brinque à vontade com a sua mente, com suas expressões, com suas sofrências e debata infinitamente sobre como as coisas deveriam ser, porque isso te deixa preso à inconsciência, né? A possibilidade de interiorização das experiências de vida lhe trará uma nova maneira de ver o mundo e as coisas e a própria mente e os teus próprios pensamentos. E isso a mente não pode deixar. Ela não quer que você faça isso. Experimente. Tente meditar e lá a mente vai vir fazer barulho. Agora pense nisso como país, como comunidade, como sociedade. É uma barulheira infinita.
e uma pressão muito grande contra a interiorização. Então, quando eu digo artisticamente que certas vertentes artísticas elas são mais interiorizadas e parece que elas são mais sinistras, trata-se apenas de uma estética, de pessoas que estão lidando com a dor de maneira mais real. Esteja consciente disso tudo, vai observando e tudo vai mudando. Hoje nós temos artistas na grande mídia que representam, é claro, em sua maior parte, toda a bagunça, o barulho inconsciente, toda a inconsciência, toda a estupidez. E poucos artistas que representam e que traz esse convite à interiorização, né? Então essa é a proposta aqui da mantra cultural do Leandro Zen, mesmo que para ninguém. A gente não precisa de mais tempo para nos divertir com as pessoas erradas. A gente não precisa de mais tempo. Quando você acha que precisa de mais tempo, é porque a tua mente está te governando. Não importa o quanto você seja inteligente, rebuscado, intelectualizado, se você está procurando resolver as coisas lá fora, um dia talvez, você está sendo controlado pela mente. E a mente é doença. E compaixão é perceber isso. Essas pessoas estão doentes. Nós estamos doentes. E perdão, aceitação, é simplesmente possível somente quando existe essa percepção, autoconhecimento, interiorização, caminho interior. Até o próximo vídeo.